tarde, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada MAC. Hoje, dia 4 de novembro de 2019. Um programa muito especial. Estamos recebendo Gustavo Berton, jornalista dos canais Fox Sports. Mas vou deixar o boa tarde dele por último, né? O cara mais especial. Não que vocês não sejam, meus amigos. Igão, muito boa tarde. Boa tarde, Caião. Todos os amigos aqui da bancada. E também ao Gustavo. Seja muito bem-vindo à Arquibancada. Com certeza será um programa muito bom e muito divertido de se fazer. É isso aí, Igão. Felipão, muito boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Caião. Boa tarde a todos. Agradecer ao Gustavo. Um prazer estar recebendo você. Vai ser um ótimo programa. Obrigado. Gustavo, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer estar falando de jornalismo e de esportes também com alguém que entende tanto do assunto. Seja bem-vindo à nossa bancada. Valeu, rapaziada. Obrigado vocês pelo convite. Prazer meu estar aqui. Vocês tiveram esse dia com o Guipa, né? O Guipa esteve aqui, não teve? Sim. Eu não sou tão folclórico quanto o Guipa, como é um programa divertido. Eu não falo aquelas bobagens que o Guipa fala lá, não. Mas tenho certeza que vai ser divertido, sim, pela companhia de vocês aqui. E obrigado pelo convite. Gosto muito de estar aqui dessa interatividade com a rapaziada que está começando e incentivar a nossa profissão que a gente gosta tanto. Bom, vamos começar falando lá de trás, quando você começou, você que é do Rio Grande do Sul. Conta um pouquinho do seu começo no jornalismo pra gente. Cara, eu comecei exatamente assim como vocês estão aqui hoje. A PUC do Rio Grande do Sul, né, que foi a faculdade onde eu me formei, ela tinha os laboratórios também e tinha uma rádio chamada Rádio Fã. E a gente tinha um programa, que era o Resumo Esportivo. E aí eu me inscrevi nesse programa. Na época a rapaziada pegava as informações de Inter e Grêmio, né? Claro, no Rio Grande do Sul só se fala dos dois, e lia as informações, estavam no jornal. Na época a internet estava engatinhando, a gente não tinha essa internet fácil como a gente tem hoje. Só que eu já tinha carro naquela época da faculdade, graças a Deus tinha condição de ter um carro. Quando eu entrei no programa, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir até os estádios, tanto Olímpico quanto Beira-Rio, que era onde eles treinavam, e eu trazia informações que eu mesmo colhia. Não pegava só ali lida do jornal ou escutada na rádio, como os outros alunos faziam. E ali eu comecei a me destacar. Os professores começaram a gostar, que eu comecei a trazer algumas coisas mais quentes e tal. Comecei a trazer convidados para o programa. Eu lembro que na época, ali nós estamos falando de 2002, 2003, o Nilmar, 2001 talvez. O Nilmar estava começando no Inter. Eu levei o Nilmar no programa, no Resumo Esportivo, o Nilmar e o Sidmar, que era um rapaz que veio com ele na mesma época, e os professores começaram a gostar. E quando eu ia nos estádios, eu comecei a interagir muito com profissionais, repórteres, apresentadores, assessores de imprensa, os próprios jogadores, alguns empresários e tal. E comecei a fazer a minha rede de relacionamento, comecei a conhecer as pessoas. Estou resumindo bem para vocês aqui. Tá? Aí uma época, na eleição, acho que era 2004, a Band, a Rádio Bandeirantes fez lá um estágio voluntário, que era para fazer rádio escuta, ficar ouvindo o que as outras rádios estavam fazendo. E eu levei no bolso uma fita, na época, né, entregando a idade, uma fita no bolso de algumas narrações que eu tinha feito na própria Rádio Fã. E aí eu fui no estúdio da Band e o Ribeiro já me conhecia, o Ribeiro Neto, que era o chefe de esportes. E eu entreguei a fita na mão do Ribeiro. Falei, Ribeiro, isso aqui é uma fita eu narrando e tal. Se puder escutar, dar uma ouvida aí, ver o que tu acha e tal, blá, blá, blá. E ele ouviu e me chamou. Antes do segundo turno, entre o primeiro turno e o segundo turno daquelas eleições, ele me chamou e falou assim, cara, eu enxerguei em ti uma possibilidade de tu ser um narrador. Então eu vou te contratar, obviamente não como narrador, tu vai começar como estagiário, e tu vai começar a tua caminhada aqui com a gente e tal, quem sabe no futuro tu possa atingir os objetivos. E ali eu comecei. Aí eu lembro que no segundo turno, a mesma rapaziada que fez aquele estágio voluntário chegou para fazer o estágio e me cumprimentou, tu também tá aqui e tal. Eu falei, não, eu já tô contratado pela rádio e tal, né? E o mais engraçado era assim, nesse estágio voluntário, o pagamento era um lanche, né? A gente tinha direito a um lanche e era o pagamento do dia. E eu abdiquei daquele lanche, daquela hora de lanche, para ir até o estúdio falar com o Ribeiro. E o Ribeiro só me aceitou lá, eu entrar no estúdio na hora do intervalo e falar com ele, justamente porque ele me conhecia dos estádios, daquele network que eu fazia lá quando eu pegava o meu carro e ia pela rádio fazer os treinos e tal. Então assim, é muito importante essa prática que vocês estão tendo aqui, de realmente isso, sabe? De apresentar um programa, de dar uma opinião, de repente trazer uma informação,
Mas é muito importante vocês também terem um relacionamento com profissionais da área, de todo tipo. Não só repórteres, mas também assessores de imprensa, jogadores, empresários, são as pessoas que vocês querem se relacionar. E isso, quando depois vocês forem pedir um emprego, bater na porta, querer mostrar o trabalho, é muito mais fácil uma pessoa que já conhece o teu rosto te aceitar para receber. Então, eu acho muito importante o que vocês fazem, de ter esse trabalho. Foi exatamente assim que eu comecei, e ali depois começou a minha caminhada dentro do jornalismo e tal. Passei para a TV, cheguei em São Paulo. Mas os primeiros passos foram exatamente esse, como vocês estão fazendo por aqui. Queria que você comentasse essa paixão. Você sempre falou que tem uma paixão enorme por ser narrador. E hoje você acabou indo para a reportagem, né? Eu queria que você comentasse, se você pudesse escolher hoje entre ser narrador e ser repórter, qual que você escolheria? É difícil, é difícil. Não adianta eu falar aqui que eu escolheria a narração, porque todas as outras vezes que eu tive que optar, eu optei pela reportagem. Então, assim, talvez o meu discurso seja um e a minha prática seja outra. E mostra como eu sou dividido entre essas duas práticas. Eu entrei no jornalismo para ser narrador, era a minha grande paixão. Eu sempre narrei desde muito pequeno, gostava de narrar, tudo que era esporte, eu jogava e narrava ao mesmo tempo e tal. Então eu tenho uma dicção boa para narrar e sempre tive uma velocidade muito boa também para fazer narração. E minha carreira iniciou mais como narrador do que como repórter, e aí entrou a reportagem de TV. E eu levei muito tempo assim a minha escala. Eu era da Rádio Bandeirantes, fazia narração na Rádio Bandeirantes e reportagem na TV, tudo isso lá em Porto Alegre. Quando a Record me chamou para me mudar assim de áreas, foi a primeira vez que eu tive que separar, eu tive que escolher entre uma coisa ou outra. Ou eu continuava na Bandeirantes sendo narrador e repórter, mais narrador, ou ia para a Record fazer só reportagem. E eu escolhi ir para a Record. Até para mudar um pouco de área, já estava 7, 8 anos na Bandeirantes e tal. Da Record eu vim para São Paulo, já a Bandeirantes me chamou de novo para vir para São Paulo e eu continuei ali na reportagem. Mas aqui em São Paulo eu sempre dava uma cutucada, eu gosto de narrar e tal. E aí o Band Esportes começou a me dar oportunidade, narrei muita coisa pelo Band Esportes, narrei Olimpíada pela Band Aberta, mas veio a Fox depois no futuro e falou assim, cara, o que a gente tem é reportagem. Eu mais uma vez optei para sair, para mudar de áreas e ir para reportagem. Então assim, talvez o meu discurso, respondendo a tua pergunta, seria assim, não, se eu pudesse escolher, eu escolheria a narração. É uma grande paixão. Mas eu me apaixonei tanto pela reportagem ao longo dos anos que todas as minhas escolhas práticas acabaram sendo reportagem. Então, são duas coisas que eu gosto muito de fazer e sou feliz fazendo as duas. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha na live, no Instagram, @arquibancadamac. A você que nos escuta na Rádio Mackenzie. Hoje estamos recebendo Gustavo Berton, jornalista dos canais Fox Sports. Gustavo, você também tinha um sonho de se tornar jogador de futebol? Ou você tem a paixão por jornalismo desde pequenininho e nunca... Tinha. Na verdade, assim, a minha história é um pouco engraçada nesse sentido. Porque, assim, eu queria ser jogador de futebol, gostava muito de jogar bola, mas descobri ali com 13, 14 anos que eu não tinha talento para ser jogador de futebol. Aí eu quis ser músico. Comecei a tocar alguns instrumentos. E aí você vai olhar pra mim e falar assim, nossa, você vai tocar o quê? Baixo, guitarra, bateria? Não, eu tocava pandeiro e tinha uma banda de pagode. Eu tenho todo o estereótipo de um pagodeiro, né? Nato. Mas descobri ali pelos 19, 20 anos que eu também não tinha talento para ser músico. Aí você vai dizer assim, mas então o jornalismo é a tua terceira opção, na real. Na verdade, não. Foi minha primeira opção, só que eu ainda não tinha me dado conta de que era uma coisa que eu tinha talento para fazer e sempre fiz desde pequeno. Como eu falei, eu sempre narrava, né? Eu sempre narrei. Eu tenho lembrança assim de 4, 5 anos de idade imitando narradores. O meu pai sempre queria me inscrever nos projetos de novos narradores, a Rádio Gaúcha em Porto Alegre fazia muito. Então assim, o jornalismo sempre foi minha primeira opção, só que eu nunca tinha me dado conta. Eu só fui me dar conta, quem já participou da Semana de Jornalismo sabe, no último ano do colégio, quando a gente fez uma viagem para Bahia, uma viagem de ônibus. E aí alguns colegas meus que sabiam que eu gostava de narrar pediram para que eu fosse narrar um gol lá na frente do ônibus, e eu peguei o microfone do guia, narrei um gol lá pra galera e o ônibus, nossa, virou uma arquibancada. E ali virou uma atração da viagem, na ida, na volta e tal. Quando eu voltei eu falei, cara, eu quero fazer isso pra minha vida e tal, eu quero ser narrador. E aí eu me inscrevi no vestibular de jornalismo. Quando você estava comentando de quando você começou lá no Rio Grande do Sul, que você pegava seu carro e ia nos treinos do Inter e do Grêmio, eu fiquei com uma pergunta na cabeça.
mesmo achando que eu sei a resposta. Você acha que é possível a gente que faz jornalismo conseguir fazer isso aqui hoje? Hoje está mais fechado do que aquela época. Hoje está muito mais fechado, os clubes se fecharam muito. As assessorias de imprensa, elas não tinham, não cerceavam tanto a nossa participação. Hoje até as empresas grandes, credenciadas, estão muito cerceadas nesse ponto. Ontem, por exemplo, eu fui no São Paulo, eu até não estava trabalhando, fui lá só gravar uma entrevista com o Eduardo Afonso, que é da ESPN. E aí, cara, eu cheguei no São Paulo 3 da tarde, lá com a promessa de treino aberto, e o treino só foi abrir depois das 5h30. Né? Então, assim, tá muito mais complicado hoje para vocês irem assistir um treino, por exemplo. Mas tem outras coisas que vocês podem fazer. Há sempre alguns eventos menores que vocês podem participar. Por exemplo, eu fui fazer o lançamento do livro do Renan, técnico da seleção de vôlei, Geração de Prata e tal e tal. Lá estava o pessoal do Olimpíada Todo Dia, que é um canal, inclusive fundado pelo Gavini, que é da Gazeta, né, foi da ESPN, está na Gazeta, mas estava lá, o Gavini hoje ele só meio que criou o canal, estava a menina que faz reportagem para ele, o cinegrafista dela. É de um portal pequeno, né, um site que está ali começando, ainda querendo ganhar dar os primeiros passos, mas a menina estava lá, dividindo o espaço comigo, com o Felipe Brizola da Sport TV, com o Thiago Câncer da Band, entrevistou o Renan, entrevistou a Fofão, entrevistou o Éder. Então, assim, se você usar a imaginação, você consegue ir a outros eventos, talvez no NBB. No NBB os caras não barram tanto, né? Você pode ir no NBB fazer uma cobertura, você pode ir no evento de futsal, você pode ir no evento de outros esportes, até o futebol feminino. Então, assim, você consegue ir a outros eventos hoje com um pouquinho de criatividade e começar a se fazer, começar a ser visto, né? Porque no NBB vai estar o repórter da Band que transmite, da ESPN, daqui a pouco eu vou estar lá pela Fox, então você consegue. Então, assim, não fica preso, eu não consigo entrar no treino do São Paulo, não consigo entrar no treino do Corinthians. Mesmo que esse seja o seu objetivo futuro, você tem outros caminhos que você pode chegar. Você pode ir e também fazer o seu relacionamento. Acho que por aí é um bom caminho. Falando agora um pouquinho da sua carreira mesmo, Gustavo, você já cobriu o Copa do Mundo, né? Já. Existe algum evento, alguma final, algum jogo que você ainda tem como objetivo cobrir, que você ainda não teve? Tem, cara. A final da Champions eu nunca fiz. É uma coisa que foi me colocado na boca o doce e me tirado. Por isso talvez seja um grande marco na minha carreira, assim. Eu tinha ido já 2 vezes para Indianápolis, fazer as 500 milhas. Me apaixonei pelas 500 milhas de Indianápolis. É um evento que eu adoro fazer, adorei os 3 anos que eu fui. Só que no último ano, eu estava escalado para Champions. Inclusive chegaram para mim e falaram assim, você vai, mais ou menos na mesma data, você vai para Indianápolis, você volta e depois você vai para Champions. Eu falei, cara, ótimo, né? E fui trabalhando meses com essa ideia. Quando começou a chegar perto, eu disse, talvez você não vá para Indianápolis, você vai só para Champions. E era o ano, cara, que estava tudo desenhado para ser Real Madrid e Barcelona. Estamos falando aí de 2014, 2015, talvez 2015, né? Isso. Tava tudo desenhado para ser Real Madrid e Barcelona naquela final. E eu tava assim, eufórico, né, cara? Nossa, ia ser minha primeira Champions, super clássico. Quando começou a chegar perto da data, porque assim, a Indianápolis, pra Band, é um evento que você não pode ter erro. Já teve muita gente que voltou demitida por Indianápolis e fazer, né? E não conseguir segurar a bronca e acabar demitindo. Então, assim, é um evento que não pode dar erro, pelos patrocinadores, porque o evento representa para casa. Quando começou a chegar perto da data, me chamaram e falaram assim, você vai ter que ir para Indianápolis, porque é um evento que você conhece, a gente não pode ter erro. E eu falei, cara, eu amo Indianápolis, adoro fazer, adorei estar lá, mas assim, velho, eu vou para Champions, né? E, cara, entrei na porta do diretor da TV, falei assim, velho, não faz isso comigo, eu adoro Indianápolis, mas eu quero ir pra Champions, tô escalado. Ele, não vai ter jeito, a gente não pode ter erro, se a gente mandar outro repórter pode ser que dê cagada, a gente quer um negócio impecável, a gente tem um contrato longo com a Champions, você vai no próximo ano. Só que veio o próximo ano, eu acabei não indo e até hoje eu não fiz a final da Champions. Então é uma lacuna assim, que eu tenho, que eu gostaria de fazer. Quem sabe um dia eu realizo. Queria que você comentasse, você teve a experiência de trabalhar na TV aberta e agora na TV fechada. Eu queria que você comentasse quais são as diferenças, até de reportagem mesmo, com essas 2 emissoras. Cara, muda muito a questão da linguagem, principalmente, entre a TV aberta e a TV fechada.
Na TV aberta, você não pode assumir que o cara ligou ali a TV para assistir esporte. Às vezes o cara, sei lá, tá assistindo lá o Jornal da Band, né? E entrou a matéria de esporte lá. Se eu falar dessa matéria de esporte que sei lá, o São Paulo tá entre os melhores para ir pro Super 8 do NBB, nossa, cara, o que é Super 8 do NBB? Né? Talvez o cara não saiba nem que o São Paulo tá no NBB, entendeu? Pô, São Paulo, basquete. Então você precisa dar uma maciada melhor na audiência ali. E você pensa, olha, o São Paulo, ano passado subiu da Série Ouro para o NBB, vai estar indo para o Super 8, que é a fase de classificação, entre outros melhores, os playoffs e tal. Você precisa usar uma linguagem um pouco mais explicativa, dar um pouquinho mais mastigado para a audiência. Na TV fechada, o cara que ligou na TV fechada, o cara já gosta de esporte. O cara tá ali para ver esporte. Os caras assinam uma TV já com os pacotes de já esporte. com os pacotes de esporte. Talvez ele nem queira ver lá o Discovery Channel, ele quer assistir lá a Fox, a ESPN, a Sport TV. Então você pode ir direto ao assunto. Você pode falar que o cara fez um gol de letra. Né? O cara fez um gol, o cara sabe. Na TV aberta, se a minha mãe tá vendo lá a TV e o cara fez um gol de letra, ela vai ficar, cara, o que esse cara tá falando? Né? Como é que é um gol de letra? O que é uma bola na gaveta? O que é onde a coruja dorme? Então você não pode usar. Na TV fechada você pode ter uma linguagem um pouco mais direta, porque o cara tá ali para assistir esporte. Então eu acho que essa é a principal diferença, assim. De resto, cara, a demanda é um pouco maior no canal fechado, porque é um canal todo de esporte, né? Na Band a gente tinha poucos programas, era o Neto, a Renata Fã e lá uma matéria no Jornal da Band. A Fox não, é o dia inteiro a programação de esporte, então você tem que atender com boletins, vídeos, reportagens, enfim. Gustavo, você vê uma diferença nas formas como o clube trata a imprensa, veículos da TV aberta com veículos da TV fechada? Tem essa diferença? Não, cara, não tem uma diferença assim, nesse sentido não. Há uma diferença óbvia naquela empresa que paga aquele determinado campeonato e a empresa que não paga. Né? Por exemplo, é notório quando a gente vai fazer uma transmissão de Libertadores, que a Fox tem os direitos, e uma transmissão, por exemplo, de Campeonato Brasileiro, que a Fox não tem os direitos. Sim. Há uma diferença clara nisso, até por uma questão que aquela empresa investiu dinheiro. Quando falou, a Globo é privilegiada pelos times e tal, claro que é. Os caras têm direito de todos os canais, de todos os campeonatos, pagaram por aquilo, óbvio que eles vão ter uma facilidade maior. Então, há um pouquinho disso, assim. Agora, por ser canal fechado e tal, acho que não tem tanto, cara. Não vejo essa diferença. E eu tava pesquisando um pouco sobre a sua carreira ontem, que a gente ia fazer o programa hoje. Eu queria que você contasse um pouco da sua saída da Band, porque várias matérias que eu li falam que você acabou de fazer o programa e aí na saída do estúdio os caras falaram que você não ia mais fazer parte. Queria que você contasse Não foi bem assim. Não foi bem assim, foi quase isso. Aconteceu o seguinte, a Band estava passando por um processo de demissão, né? Eu, graças a Deus, na Band tinha um salário relativamente alto, eu era talvez o terceiro repórter mais antigo da casa na época, era o Fernando Fernandes, que está há muito tempo, o Nivaldo Decido, e eu, e depois vinha uma rapaziada que entrou bem depois. Então assim, pelo custo-benefício, eu acredito que a Band, uma empresa é números e a gente tem que aceitar isso, eu era talvez a menor rescisão com o salário mais alto. E os caras optaram por mim, tá tudo bem. O que aconteceu na saída? Eu cheguei para fazer, eu estava escalado para fazer o programa do Neto, e aí entrei para fazer o programa e tal. Num dos intervalos do programa, o apresentador virou para mim, na época era o Sandro Gama, estava substituindo o Neto, e falou assim, Gustavo, quando você sair daqui, o diretor tal quer falar com você. Eu olhei pro Veloso, que estava do meu lado, e falei, Veloso, eu vou ser demitido. E o Veloso falou, não, Bertão, para, você tá louco, você vai ser demitido? Você aqui, nego velho da casa e tal. Eu falei, não, cara, eu vou ser demitido, porque o cara quer falar comigo numa época de demissão. E aí, acabou o programa, eu sabia, né, ele não estava me esperando na porta do estúdio como saiu, mas o recado foi dado durante o programa. Eu saí do programa, fui até a sala dele e realmente ele me comunicou lá que eu não fazia mais parte do grupo. Então assim, saiu que o cara estava esperando na porta, me demitiu na porta. Não foi bem assim. Ele passou um recado através do apresentador. Não sei se essa talvez fosse realmente a melhor forma dele fazer isso. Acho que talvez podiam ter conduzido um pouco melhor. Mas não foi assim também na porta do estúdio, como falaram. Eu fui informado que ele queria falar comigo, fui até a sala dele, lá eu fui informado que eu tinha saído da Band. Foi só isso. Queria que você comentasse um pouco sobre Entrando no Jogo, o seu projeto,
E você sempre fala nos seus vídeos, no Instagram e tudo, que quando os estudantes vão chegar para fazer processo seletivo, de estágio, de emprego, eles, a maioria das vezes, não estão preparados. Eu queria que você comentasse quais são os principais tópicos ou as principais falhas que as pessoas têm. Vamos lá. O Entrando no Jogo é um projeto que eu tenho justamente para qualificar, para dar essa qualificação melhor para quem está entrando no mercado. É um curso totalmente prático, não tem nada de teoria. O que tem de teoria é teoria da prática, né? Não tem nada assim, não vou ficar ensinando história do jornalismo, como se constrói um microfone, Não, é prática, como é que você vai agir ali no campo de batalha, como é que você faz uma entrevista, como é que você grava um boletim, como é que você entra ao vivo, como é que você perde a timidez, como é que você apresenta um programa. Então, um programa inteiramente prático, com aulas gravadas, algumas aulas ao vivo comigo, onde eu corrijo mesmo, ali no olho através do computador, mas eu corrijo materiais também gravados que o pessoal me manda, enfim, é um projeto grande, onde eu estou, graças a Deus, impactando muita gente, muitos alunos meus estão conseguindo entrar no mercado, cada vez mais turma, o pessoal me manda, Gustavo, consegui emprego, apliquei tudo que você falou e consegui e tal. O que eu notava quando eu conversava com um aluno da faculdade ou recém-formado? O cara às vezes não sabia para que lado correr quando chegava num treino. E aí muitas vezes na própria Band, o pessoal falava assim, tem um candidato aqui e tal, nós estamos abrindo vaga de estágio, de repente vai contratar um repórter, ele vai sair contigo e vai trazer alguma coisa. E aí chegava na hora de gravar, cara, terminei aqui, agora vai com você. O cara pegava o microfone e ficava me olhando assim. Aí o que eu faço? Faz um boletim, fala. O que é um boletim? Assim, aí eu vou começar a ficar um pouco assustado, entendeu? Assim, cara, para na frente da câmera, né? Olha pra câmera, fala mais ou menos tudo que você viu aqui, passa algumas informações e tal. E aí eu via que o texto do cara desconecto, sabe? O fulano de tal não joga, hoje aqui no Corinthians fez sol, o técnico Tite não foi pro campo, sabe? Não tinha uma linha de raciocínio, o cara não sabia realmente fazer um boletim. Aí, cara, escreve uma matéria, faz um roteiro. O cara não sabia escrever o roteiro da matéria, não sabia a hora de colocar o off, a hora de colocar uma sonora, a hora de colocar uma passagem, não sabia o que falar na passagem. Então eu comecei a ficar assustado com algumas coisas que o cara saía da faculdade sem a prática. Eles não tinham isso que vocês estão fazendo aqui. Se vocês forem hoje fazer um programa numa empresa, um programa de rádio, vocês sabem fazer, porque vocês estão vivenciando isso na prática. Algumas faculdades não dão isso para os seus alunos. O cara tem muita teoria, muito livro, muita coisa. Às vezes faz um programa lá, uma reportagem de TV o semestre inteiro. Às vezes faz um programa de rádio o semestre inteiro. E chega na hora de o cara ter um material prático, o cara não sabe lidar com aquilo. Então eu ficava realmente assustado com isso. Então o que eu fiz? Eu comecei a criar, primeiro, dicas básicas de jornalismo, de prática de jornalismo. E a galera começou a pegar. Só que eu comecei a sentir que a galera foi pegando e começou a querer um pouco mais. Então eu fui cada vez mais aprimorando o treinamento. Então hoje tem lá as aulas gravadas, onde tem lá as principais dicas básicas, que se você aplicar você já tem um resultado. Mas nas aulas ao vivo comigo, o cara faz uma vez, eu corrijo, faz outra vez, corrijo, faz outra vez, corrijo. E eu vou corrigindo esses pontos. Desde a primeira postura do cara na frente da câmera, como é que o cara para. Porque às vezes o cara pega o microfone, deixa eu pegar o teu aqui. O cara pegava o microfone e ficava assim, para fazer uma reportagem de TV. Falei, cara, não, o microfone é aqui, um palmo na boca e tal. Aí o cara pegava e ficava assim na frente da câmera, não, cara, te ajeita. Ou então ficava assim com o ombro assim, não, relaxa o ombro, né? Respira um pouco, faz uma coisa relaxada. E aí eu comecei a orientar desde o primeiro momento como o cara pega no microfone, se ajeita na frente da câmera, até como ele ganha fluência, naturalidade, constrói um texto coerente, um texto que tenha início, meio e fim, chega no final do texto de uma forma que seja agradável para ele, com frase que fique agradável para ele, com a dicção. Eu vou corrigindo todos esses pontos práticos para o cara, quando o cara chegar numa empresa, porque não adianta nada você fazer um network, conhecer as pessoas, falar assim, Gustavo, olha aqui o meu trabalho, você já me conhece e tal, me contrata. Eu vou olhar o material prático do cara e o cara não tá bom. Então assim, é legal você construir a oportunidade, mas quando essa oportunidade chegar, você está pronto para essa oportunidade, né? Saber o que fazer. E é para isso que eu preparo, para isso que eu tenho entrando no jogo. Gustavo, tem uma pergunta que eu sempre costumo fazer para os nossos convidados, porque nós somos estudantes de jornalismo, a gente vai entrar na profissão logo em breve. Qual que é o maior perrengue que você já passou na sua profissão, dentro do jornalismo? Cara, eu acho que assim,
dificuldade de trabalho, assim você diz? Ou para começar? Situação mesmo. Situações difíceis, aquelas que... Cara, assim, várias. Eu narrava muito Campeonato Gaúcho na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. E, cara, narrar o gauchão, cara, é uma coisa incrível, assim, porque as condições de trabalho são péssimas, assim. E aí a gente tinha um estagiário na época, que contrataram lá, ele não era nem de jornalismo, coitado do menino, ele não tem nem culpa. Só que a gente chegava nos estádios, às vezes a gente ia narrar um jogo em Erechim. Erechim, pra vocês terem uma ideia, fica 400 quilômetros de Porto Alegre. Para narrar um jogo às 4 da tarde, a gente saía de Porto Alegre às 5 da manhã para tentar chegar lá 11, meio-dia, montar e fazer o jogo às 4. Chegava lá, não tinha cabine. E aí chegava para ele, quando voltava, falava assim: fulano, você reservou cabine pra gente? Ele, o que é cabine? Ele não tinha nem ideia. Então assim, nós chegávamos no estádio, não tinha nem cabine. Então uma vez eu cheguei, fui narrar um jogo, acho que era em Santa Maria, e não tinha cabine pra gente, o menino não tinha reservado. Aí tinha assim, a concentração da base, as janelas davam pro campo. Então eu falei assim: olha, vocês podem montar num dos quartos ali da galera da base. Aí o pessoal montou, eu ajoelhei em cima de uma cama, que era onde eu ficava mais confortável para conseguir narrar, me ajoelhei numa cama e enxergava realmente o campo. Só que assim, eu enxergava muito bem o gol que ficava ao meu lado direito, só que do lado esquerdo tinha os camarotes que tapavam, não é que eles tapavam, o camarote era de vidro, eu enxergava o gol, mas enxergava o gol através de uns 3, 4 vidros, ou seja, uma imagem completamente distorcida. Então assim, eu tive que narrar o jogo, não tinha outra opção, ou era aquilo ali, ou eu, sei lá, narrava do gramado. Você identificava jogadores? Cara, assim, era rádio, graças a Deus. Então assim, se a bola tava com o Tim ou com o Rafael Sobis, aquela altura do campeonato não fazia tanta diferença. Então assim, narrei, o jogo foi pro ar. Uma outra situação interessante, essa é legal também, a gente fazia muito tubo, né? A transmissão off-tube que a gente fala, né? Na Bandeirantes. Eu narrava muitos jogos do Juventude e a gente não ia a Caxias do Sul muitas vezes fazer os jogos. E aí um belo dia lá eu tava narrando o jogo, o Alexandre Pretzel era o comentarista, né? Hoje ele tá aqui em São Paulo também. E, cara, determinado momento a tela da TV fez assim, ó, ficou preta, caiu o sinal do jogo. E aí eu chamei o Pretzel, né, pra dar uma enrolada pra ver se voltava. O Pretzel fez 2, 3 minutos de comentário e a imagem não voltava. Eu olhei pro repórter do meu lado e falei assim: cara, vai lá no estúdio, pega um radinho de pilha com fone e me traz aqui. E o cara foi lá, pegou o radinho, sintonizou na Rádio Gaúcha, que eu sabia que a Gaúcha estava no estádio, que a Gaúcha ia nos jogos. Peguei o fone, coloquei na orelha e tudo que o narrador da Gaúcha falava, eu falava. Eu fechei meus olhos e comecei. Bola pra esquerda, bola no meio, tocou pro atacante, fez o logo do lado, foi na rede. Tudo que ele falava, eu falava. Ele falava o comercial dele, aí eu abri o olho e li o meu comercial. Ele falava o tempo placar, eu falava o tempo placar. Tudo que o cara falava, eu falava. E assim eu narrei quase 25 minutos do jogo. Não podia chamar o comentarista, porque o comentarista não estava vendo o jogo. Como é que ele ia comentar? Ele não estava vendo o jogo. E ficou tudo na minha mão. Cara, foram quase 20 minutos até que a imagem voltou. E ali, o final do primeiro tempo e o segundo tempo eu consegui narrar com a imagem. Mas boa parte do primeiro tempo do jogo, eu só repeti o que o narrador da Gaúcha estava falando. E tinha que narrar, que eu não podia dizer assim: olha, desculpa ouvintes, mas a minha TV pifou aqui, eu não tinha essa opção, entendeu? Eu tinha que fazer alguma coisa. Então, esse foi um perrengue danado também. Você cobriu Copa do Mundo e Olimpíadas. E eu queria saber qual dos dois você prefere. E Sim. Como é que foi a Copa do Mundo lá, os jornalistas em si, quando aconteceu o 7-1? Cara, no 7-1 propriamente, eu não estava no Mineirão, né? Até porque eu estava cobrindo a outra semifinal. Tinha uma equipe da Band... Que foi Argentina e Holanda em Itaquera. E, exatamente, eu estava nesse jogo, eu estava em Argentina e Holanda em Itaquera e tinha uma equipe da Band destinada só para a seleção brasileira. Então, assim, obviamente que a consternação do 7-1, ela tomou conta do país inteiro, né? Então, assim, a gente comentava, obviamente, todo mundo, mas não acreditando do que propriamente naquele momento como opinião formada sobre o que aconteceu. Porque nós sabíamos que a discussão daquele 7-1 era muito mais profunda do que só um resultado simplesmente de 7-1, uma goleada. Se fosse um 3-0, um 4-0, a gente até analisaria ali a tática.
mas pela forma que foi, o resultado que foi numa semifinal de Copa, a gente sabia que a discussão era muito mais profunda. Então estava todo mundo muito mais tentando entender o que estava acontecendo do que propriamente com uma opinião formada. Eu acho que essa foi a principal imagem que ficou assim da minha cabeça daquele jogo. Mas eu não estava em Minas, eu não estava no Mineirão propriamente para saber exatamente o clima que rolou lá. Eu posso dizer, talvez como qualquer brasileiro que estava no país naquela época, falando da consternação do país. Entre Copa e Olimpíada é muito complicado, porque assim, Copa sempre foi algo que é o meu sonho, assim, eu comecei a gostar de futebol por causa da Copa do Mundo de 86. Eu nasci em 81, em 86 eu não tinha feito nem 5 anos ainda. E eu já tenho imagens daquela Argentina campeã. Eu lembro que eu pedi uma camisa azul para minha mãe para imitar, né, os jogadores da Argentina e tal. Lembro do Brasil perdendo nos pênaltis. Então assim, a Copa sempre foi algo que começou minha paixão pelo esporte e pelo futebol. Mas cara, a Olimpíada é muito legal. Eu lembro que faltava exatamente uma semana para acabar os jogos. Eu fui até eu ficava, como eu só narrei aqueles jogos, eu não fiz quase reportagem, eu ficava muito ali no centro de imprensa. E no centro de imprensa do Rio era muito legal, porque tinha uma parte em que você enxergava quase todo o Parque Olímpico, assim. Faltava Era no alto, né? No alto, exatamente. Eu tava lá. Bacana, aquele visual sensacional. E aí eu lembro que eu fiquei olhando para aquilo ali, e aí chegou alguém e falou assim, cara, não olha com essa cara triste, falta uma semana, ainda tem uma semana. Eu falei, cara, só falta uma semana. Eu tava muito triste que ia acabar, porque é um clima muito legal. Porque a Copa começa a primeira fase, tá todo mundo empolgado com a primeira fase e tal, mas para começar já são em cidades diferentes. E à medida que as seleções vão caindo, vai ficando muito espaçados os jogos e tal. Os Jogos Olímpicos são muito legal, porque assim, cara, termina o atletismo, começa a natação, termina a natação, vem o tênis, termina o tênis, começa... E assim, os esportes vão se revezando e tá sempre muito cheio, os povos estão sempre ali e tal. Então é uma vibe muito legal, muito bacana. Eu não sei, assim, a final da Copa foi foda, a final da Copa é legal. Assim, eu lembro quando eu cheguei no Maracanã, que eu olhei ainda aquele estádio vazio, e eu sabia que ali ia acontecer talvez o jogo mais importante que eu fosse cobrir na minha carreira. Realmente me deu uma sensação assim de eu queria que todo mundo que eu conhecesse estivesse ali comigo. E pensei muito no meu pai, que me introduziu o esporte e tal. Prometi ali que ainda vou levar meu pai numa final de Copa, ele também sentir isso. Então assim, eu sempre perguntar, talvez eu fique com a Copa por ter vivido a experiência da final da Copa. Mas o transcorrer do campeonato, do evento, eu acho que os Jogos Olímpicos é mais legal, assim. Está envolvendo mais gente o tempo todo. Eu preciso perguntar sobre duas coberturas dessa última semana. A primeira sobre o protesto do Palmeiras, banana de pijama, você que estava lá. E a segunda foi sobre a demissão também, você que cobriu todo o Palmeiras no jogo de domingo. Como é que foi essas duas coberturas? Como é que foi estar a todo momento tentando encontrar informação para dar que o Matos e o Mano foram demitidos? Ali o protesto do Palmeiras foi algo que foi acontecendo. A gente até achou que ia ser algo muito maior do que realmente foi. Chamaram a polícia também? Isso, o policiamento foi lá, o Palmeiras fez lá toda montou lá um esquema de segurança e tal. E a gente estava pronto realmente para que chegasse a 50, talvez 100 torcedores. Tanto que nós estávamos até com nossos carros ali. A gente tirou os carros e colocamos os carros do outro lado da rua, que se chover pedra aqui, não atinge nossos carros. E eu estava ao vivo quando chegaram os bananas de pijamas e os metralhas lá, né? Eu tinha recém entrado ao vivo. E aí eu virei para mostrar a policial e eu comecei a ver que começou a chegar um pessoal fantasiado. E eu tava falando, né? E aí a torcida do Palmeiras fazendo um protesto e tal. Quando começou a chegar os caras, eu falei, cara, será que esses caras estão mesmo pro protesto? Eu não sabia se eram os fantasiados que estavam passando ali pela rua ou se realmente eram os protestos. Estava acontecendo algum evento lá do lado. Sei lá, carnaval tá chegando aí, eu não sei, né? E aí os caras começaram a chegar e eu falei, estão chegando os fantasiados aqui. Eu não sei se fazem parte do protesto ou não. Nisso eles começaram a atravessar a rua e parar o trânsito. Eu falei, estão parando o trânsito nesse momento, mas com muita cautela, para eu não pagar o mico e dizer, é o protesto que começou aqui. Então, qual é a dica nesse momento? Você vai com a cautela, vai descrevendo o que está acontecendo, mas sempre com aquele pezinho atrás. Para que, se caso não fosse, dizer, não, isso foi só coincidência, são os fantasiados aqui, a gente ainda está esperando. Quando eles começaram a estender a faixa, aí sim, aí ficou claro que eles estavam ali para fazer o protesto. Aí, cara, eu acho que assim, primeiro de tudo você entender que era um protesto diferente, né? Respeitar esse protesto. Eu acho que não cabe ali ao repórter
trazer algo mais cômico. Você passa o que está acontecendo. Ó, os caras estão fantasiados, o banana é porque é contra o presidente, que né, que a torcida do Palmeiras está chamando de banana, ou a roupa de presidiário é porque eles estão chamando aí o Matos de ladrão, não sei se é ou não, mas é uma opinião da torcida. E aí você descreve o ambiente e deixa para o estúdio fazer a interpretação, se é hilário, se é cômico, se é tragicômico, se é realmente algo que vai funcionar. Deixa o estúdio fazer essa interpretação. Se pedirem a sua opinião, você até pode dar. Mas eu acho que é você passar o ambiental ali. Sobre a demissão do Mano e do Matos, toda demissão, cara, é um processo muito complicado. Demissão e contratação, eu ia falar um palavrão, mas é uma dificuldade que a gente tem, né? Tá acabando. Pode ir. E aí, sim, claro, você fica sempre com aquela apreensão. E o mais curioso dessa transmissão, dessa cobertura, foi que me passaram a informação em meio àquela turbulência. O Mano já tinha caído, já tinham dado a informação do Mano. E uma fonte minha do Palmeiras falou assim, cara, caiu o Matos, pode dar. E eu tava esperando a entrevista do Palmeiras, a gente não sabia se vinha Mano, se vinha Gagliotti, se vinha Matos, quem é que vinha, se vinha Leila, a gente não sabia quem é que vinha naquela coletiva. E eu botei num grupo que a gente tem de reportagem da Fox, falei assim, cara, caiu o Matos. E mandei uma mensagem pro Luciano Calheiros, que estava apresentando o programa. Eu falei, Calheiros, caiu o Matos, pode dar. Só que o Calheiros é malandro também, né? A informação não era dele, era minha. Ele falou assim, ó, o Berton vai dar uma informação. Né? E a produção, obviamente, veio no meu ouvido e falou assim, cara, posiciona que você vai dar essa informação. E eu fui bancando a minha fonte, que eu sabia que era a Kate, eu sabia de onde tinha vindo a informação, e banquei mesmo, talvez até de forma... eu não ia dizer irresponsável, porque eu não fui irresponsável, porque eu sabia que a informação estava vindo. Eu sabia que era uma informação quente, mas mesmo sem apurar propriamente aquela informação, eu banquei aquilo ali. Claro que depois, quando eu saí do ar, que desligou a luzinha da câmera, eu disse, cara, se não cair agora, eu tô ferrado. Porque eu já dei a informação, é minha e tal, né? Porque qual é o correto, tá? E vamos falar de jornalismo correto. Quando você recebe uma informação, mesmo que seja de uma fonte que você confie muito, o ideal é sempre você confirmar aquela informação com alguém. Você liga, você tenta confirmar. Mas tem horas, tem momentos como aquele, que primeiro, ninguém ia me confirmar, ninguém atendeu o telefone, porque eles estavam todos reunidos. Ninguém ia me confirmar, e eu sabia que não era uma fonte, que eu sabia que era uma fonte que eu podia confiar, que não era uma fonte que, de repente, eu vou ter que confirmar a informação desse cara. Não, o cara sempre deu informação quente. Então, sério, eu vou bancar. E banquei. E deu certo, porque a gente deu informação na Fox, talvez 1h30, 2 horas antes da confirmação oficial. Os outros sites começaram a dar informação 1h30 depois. Então, é algo que você às vezes tem que agir. Você tem que agir mais do que realmente tentar confirmar. Assim, se você confia na fonte e era um momento que você sabia que ninguém ia atender, dá a informação. Se você tem tempo para... Eu perdi uma informação recentemente de Palmeiras com essa mesma fonte assim. O cara me ligou e falou assim, cara, o Moisés tinha recém batido o pênalti na trave, o Palmeiras eliminado da Copa do Brasil. O cara me ligou e falou assim, ó, o Moisés está negociado, vai para a China. Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. E eu tinha essa informação um dia antes. E aí eu, cara, liguei, tentei confirmar, liguei pro Matos, o Matos não me confirmou, falou só que o Moisés estava liberado para voltar para São Paulo. Só que se eu desse a informação naquele momento, eu podia prejudicar a minha fonte. E aí eu tinha ali 2 caminhos. Ou eu dava a informação antes que todo mundo, ou eu podia até perder minha fonte. Porque o cara assim, cara, se você der sem a palavra de algum dirigente do Palmeiras, vão saber que fui eu que te passei. E eu fiquei naquela dúvida. Não dei. Preferi resguardar a minha fonte. E aí, no fim, outros sites deram a informação antes que eu, mas eu já tinha aquela informação. Nesse momento, eu não tinha como confirmar ali a queda do Matos. Ninguém ia responder. Ninguém ia responder, então eu fui lá e dei a informação. Ontem no programa, a gente até comentou que o Gagliotti demorou 1h30 até, falei no programa que eu achei um absurdo. Eu queria que você comentasse se você acha que foi uma falta de respeito ele demorar tanto para dar uma informação, uma falta de respeito com os torcedores e também com os jornalistas. Só um detalhe, a Leila também Pereira soltou a informação antes do Gagliotti, que eu acho que é o maior problema. Isso aí mostra como tá meio bagunçado o Palmeiras nesse quesito, né? O Palmeiras está refém talvez dessa patrocinadora. Mas eu acho que o desrespeito do presidente não estava ali tanto em demorar 1h30 para dar o esclarecimento. Eu acho que o desrespeito do presidente é em todo o silêncio que ele teve no processo
do Palmeiras, né? O Palmeiras se colocando numa crise, que eu sinceramente não entendo porquê, como terceiro colocado no campeonato e como campeão ano passado do Campeonato Brasileiro. Mas estava se colocando numa crise. E o presidente não vindo dar as explicações que a torcida merecia. Veja, as explicações não são para a imprensa, não é para o comentarista que fez a crítica, não é para o repórter que está ali, é pro torcedor do Palmeiras. E esse silêncio do presidente no processo inteiro fez inclusive com que o torcedor do Palmeiras o chamasse de banana. O cara omisso. Presidente omisso. Então, assim, talvez ali 1h30 depois ele tenha dado as explicações depois que acabou o jogo, até pelo processo assim, cara, você tem que desligar profissionais. Não é fácil você desligar um profissional. Chegar para um Mano Menezes e dizer que ele não faz parte mais do processo, para um Alexandre Matos dizer que não faz parte do processo, ver o que isso implica para o clube, se tem alguma multa, quanto que o clube vai gastar com isso. Então, requer um tempo para você fazer isso. Então, talvez ali 1h30 não tenha sido tanto problema. Eu acho que o presidente errou antes em não ter vindo mais cedo explicar para o torcedor o que estava acontecendo com o Palmeiras e deixar uma conselheira que, por mais que coloque dinheiro no clube, fazer o que faz, né? Dar informação, retuitar site, compartilhar certas coisas nas redes sociais. No caso, ela compartilhou uma matéria do UOL. Né? Então assim, cara, dá um para-te quieto nisso, entendeu? Chega assim, pô, fala, isso não pode acontecer. Eu sou o presidente do clube, eu acho que aí a falta de respeito do presidente. Meus amigos, eu preciso acabar o programa, 40 minutinhos já. Igão, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, Caião. Obrigado aí, Gustavo. Foi um prazer fazer esse programa. Obrigado também, Felipão. E o Emerson na sonoplastia. Até a próxima. Felipão, até a próxima. Até a próxima, Caião. Obrigado a todos. Gustavo, cara, muito obrigado. Valeu. Berton, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, participado do programa. Foi um prazer. Lembrando que a gente continua na nossa live, então nosso Instagram é @arquibancadamac, onde nosso programa fica durante 24 horas na íntegra. Então continue acompanhando. Mais uma vez, muito obrigado, Berton. Valeu. Quando vocês quiserem me convidar para ouvir outras histórias, bastidores aí de jornalismo, vocês podem convidar, eu venho de novo aqui, a gente conversa sobre outras coisas. E quem tiver interessado, entrando no jogo, provavelmente o ano que vem, aí esse ano não tem mais turma, tá? Mas pode ser, não sei, não tenho data ainda, mas vai escrever, vai me acompanhando nas redes sociais para ficar de olho, não perder a inscrição. Só para finalizar aqui, o Guipa comentou na nossa live, já peguei o Berton. Tá bom. Mas sem bigode, porque com o bigode ele fica feio pra caramba. Ele colocou um bigodinho uma época, que cara feio que ele ficou. E outra, ele tem que parar de tomar as coisas que ele tá tomando, porque muito forte eu também não gosto. Então desiste um pouquinho, Guipa, que você me pega de novo. Aí, ó, Guipa, aquele abraço pra você também, Guipa, que deu a informação ontem que o Felipe Melo vai pro Galatasaray, tomou um fake news. Pra felicidade do palmeirense. Tomou um fake news, mas bancou a informação. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha no programa. Esse programa teve a sonoplastia do Emerson, teve a supervisão da nossa queridíssima Márcia Detoni. É sempre um prazer fazer esse programa com vocês. Continuem nos acompanhando na live. Aquele abraço. Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.